Hoje vamos falar daquele famoso verbo que você provavelmente viu em todas as séries do colégio. Esse mesmo, o verbo to be. Apesar desse verbo ser bastante explicado nas escolas, muitas pessoas têm dificuldades com ele. Hoje vamos tentar descomplicar ele para você. O verbo to be equivale ao verbo ser ou estar em português. No Simple Present, ele possui três formas, que são am, is e are. E por variar sua conjugação de acordo com o sujeito, o verbo to be é um verbo irregular. O am é para ser usado com a primeira pessoa do singular, ou seja, com I. Ele é usado para uma pessoa falar de si própria, como em I am smart. Aqui eu tenho o sujeito na primeira pessoa do singular, acompanhado pelo verbo to be na forma am com o sentido de ser, já que a pessoa está afirmando ser inteligente. Já em I am in a hurry, eu tenho o verbo que se apresenta aqui com o sentido de estar, uma vez que a pessoa está falando que está com pressa. Já a forma is é para ser usada com sujeitos no singular, ou seja, com os pronomes he, she ou it, ou quando está se referindo a uma única pessoa ou coisa, como em He's very handsome. Então aqui nós vemos o sujeito sendo a única pessoa e sendo acompanhado pelo verbo to be na forma is com o sentido de ser. Agora em Mary's busy, eu tenho o sujeito no singular e eu estou falando como ele está. Observe esses seguintes exemplos. Andrea is very angry. She is very smart. It is raining today. It is so beautiful. Perceba que em todos esses casos há um sujeito no singular acompanhado pelo verbo to be na forma is, que pode ter sentido tanto de ser quanto de estar. O verbo to be na forma are é para ser usado com o sujeito no plural, ou seja, com you, we ou they, ou quando você se refere a mais de uma pessoa ou coisa. Vale chamar a atenção para o pronome you, que pode significar tanto você no singular, quanto vocês no plural. Você só vai saber se estará no plural ou no singular pelo contexto em que a frase se encontra. Porém, em ambos os casos, ou seja, estando no singular ou no plural, o you será acompanhado por are. Observe isso nos seguintes exemplos. Eu tenho aqui, You are so nice to me. You are welcome here. We are beautiful. We are waiting for you. They are going to sleep at home today. They are far from here. Aqui a gente vê, em todos esses casos, que o sujeito está no plural na maioria das vezes, exceto na primeira frase em que o you está com o sentido de você. E todos eles estão acompanhados pelo verbo to be na forma are, indicando que coisas ou pessoas estão ou são alguma coisa. Você também pode, talvez, estar em dúvida de quando afinal usar o verbo to be. Eu irei listar aqui algumas das situações mais comuns. Uma delas é para ligar o sujeito a alguma denominação desse sujeito, como em I am a doctor. Então aqui eu tenho o sujeito, que no caso é I, sendo ligado por meio do verbo to be am, a uma denominação dele, que no caso é a sua profissão, que é a palavra doctor. Também pode ser usado para ligar o sujeito a alguma característica dele, como a gente viu na frase He's very handsome. Aqui no caso eu tenho o sujeito he, sendo ligado pelo verbo to be is a uma característica dele, que no caso é very handsome. Também pode ser usado para ligar o sujeito a algum estado em que ele se encontra, como em He is very happy. Aqui eu tenho o sujeito he, sendo ligado ao estado em que ele se encontra, que no caso é very happy, por meio do verbo to be is. Também pode ser usado para identificar pessoas, como em She's my friend, Mary. Também para expressar tempo, como a gente viu aí, It is raining today. Ainda pode ser usado para informar a idade, como na frase She is 30 years old. Para expressar lugares, como em Brazil, the largest country in South America. Ou ainda para informar as horas, como em It is 3 o'clock. Ou seja, você vai usar o verbo to be toda hora e ter um bom domínio sobre ele vai te ajudar muito. Por isso, aqui no canal, estamos lançando a série Desmistificando o Verbo to Be, para ajudar você a entender de uma vez por todas esse verbo. Esse é o primeiro episódio, que ainda não acabou não, viu? Fica aí, ainda tem coisa importante para ser falada. Agora vamos ver a conjugação do verbo to be no Simple Present.
Caso você não saiba, o Simple Present é um tempo verbal em inglês que é usado para expressar as ações habituais que ocorrem no presente. Então, a conjugação do verbo to be no Simple Present fica assim. Eu vou ter aqui as 3 formas de conjugar o verbo to be, na forma afirmativa, na negativa e na interrogativa. Na afirmativa, a conjugação do verbo to be no Simple Present fica desse jeito. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Na forma negativa fica I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Já na interrogativa fica Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Percebe-se pela conjugação que as frases afirmativas que utilizam o verbo to be seguem essa sequência. Sujeito mais verbo, como na frase I am smart. Aqui a gente vê a sequência estabelecida em uma frase afirmativa, como já falei. Então, vou ter aqui o sujeito I'm e depois o verbo am. Também a gente pode observar isso na frase Mary's busy e também é It is raining today. Nas frases negativas, eu vou ter a sequência sujeito mais verbo, como acontece nas frases afirmativas, porém, nas frases negativas, acrescenta-se o not, que é justamente o que vai indicar a negação, como nas frases I am not smart. Aqui a gente vê a ordem sujeito mais verbo, que já acontece nas frases afirmativas, porém é um acréscimo do not, que vai indicar, a negação da frase. A gente observa isso também em Mary is not busy e em It is not raining today. Já nas frases interrogativas, irá ocorrer uma inversão da posição do verbo e do sujeito. Como já foi visto, nas frases afirmativas e negativas, primeiro apresentado o sujeito e depois o verbo. Nas interrogativas, primeiro aparecerá o verbo to be, para depois aparecer o sujeito. Por exemplo, na frase I am smart e na sua forma negativa I am not smart, o sujeito, que no caso I, aparece primeiro, para depois aparecer o verbo to be am. Agora, para passar essa frase para a forma interrogativa, primeiro virá o verbo to be e depois o sujeito. A frase ficará assim. Am I smart? Outro exemplo de frase interrogativa são Is Mary busy? Is it raining today? Uma outra coisa importante para ressaltar em relação ao verbo to be é que ele pode se apresentar tanto na sua forma completa quanto na sua forma contraída. Durante a fala, é comum excluirmos alguns sons das palavras para tornar a fala mais prática e rápida. A contração das palavras, no uso do verbo to be, se dá pela junção das duas palavras, substituindo a primeira vogal da segunda palavra por um apóstrofo. Essas palavras, no caso, são pronome e verbo. Como a gente vai ver, por exemplo, a conjugação na primeira pessoa do singular seria I am, mas na forma contraída irei substituir a primeira vogal da segunda palavra por um apóstrofo, então ficará assim, I'm. Em you are, a gente faz a mesma coisa, ficando your. He is, fica his. Então o verbo to be, no simple present, na forma contraída, apresentará a conjugação dessa maneira. Na forma afirmativa, eu terei I, your, his, she's, it's, we're, you're, there. Já na negativa, eu terei I'm not, you're not ou you aren't, he is not ou he isn't, she is not ou she isn't, it's not ou it isn't, we're not ou we aren't, you're not ou you aren't, they're not ou they aren't. Observe que a contração na forma negativa pode acontecer tanto com o sujeito quanto com o not, mas ainda assim a primeira vogal da segunda palavra continua sendo substituída por um apóstrofo. Agora vamos usar os flashcards para ver se você aprendeu mesmo. Então, quais são mesmo as formas do verbo to be no simple present? Isso, am, is e are. E como o verbo to be no simple present se apresenta no singular? Como am ou is, certo? E como o verbo to be no simple present se apresenta no plural? Como are.
Qual pronome acompanha o verbo to be am? I. E quais pronomes acompanham o verbo to be is? He, she ou it. Ok. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio da série Desmistificando o verbo to be, que acontecerá toda segunda-feira. Se você quiser aprender mais sobre esse verbo, fique ligado nas nossas novidades. Mas calma, não feche esse vídeo ainda não. Aqui embaixo vai ter o link para você participar da nossa lista VIP. Basta você deixar seu nome e seu e-mail. Nela, você vai receber materiais exclusivos sempre que a gente postar conteúdos novos. Nessa aula, por exemplo, eu vou encaminhar exercícios sobre o conteúdo de hoje com gabarito, um incrível mapa mental e os flashcards, caso você queira imprimir e sempre testar seus conhecimentos em casa. E o melhor de tudo é que esses materiais vão estar disponíveis de graça. É isso mesmo, gente. Não tem pegadinha. Basta você clicar no link aqui embaixo. Não se esqueça também, de nos seguir nas redes sociais, que sempre tem materiais novos para aumentar o seu vocabulário. Os links também estarão aqui embaixo. Até o próximo vídeo!